Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito bacana, tá? Direto com o nosso querido sensei, que é o Ricardo Nascimento da Pace, tá? E ele que é candidato a vereador na cidade de Salvador, tá? E ele, obviamente, vai falar um pouquinho sobre essa dinâmica, né? Do que ele vai fazer pelo Morgan Jiu-Jitsu, o que ele pode fazer em termos de tudo, né? De benefícios também para o esporte em si, também para todo a cidade, né? Porque você sendo vereador, obviamente, você vai aí ter uma tarefa enorme, ainda mais na cidade que nem Salvador, que é uma loucura, né? Então, e aí a gente já começa aqui a fazer essa entrevista bacana, né? Que a gente tem aqui. E para nós é uma grande novidade, né? Ter um sensei candidato. Fala, sensei, tudo bem? Boa noite, gente. Ô, Shidoshi, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo jóia. Aqui, um pouco de calor aqui. Graças a Deus deu uma melhorada, mas eu imagino que aí em Salvador esteja mais quente do que aqui. Tá um pouquinho, a temperatura está subindo, né? E a gente já começou a sentir já a diferença. Legal. Sensei, antes de mais nada, quero parabenizar a tua atitude, né? De se candidatar a vereador, né? Porque eu não tenho esse eu não tenho esse culhão, não, para mim não dá. E eu fico muito orgulhoso de ver que tem gente que tem esse estômago, né? Que a gente sabe que não é fácil política, né? Mas antes da gente entrar na política, antes da gente falar um pouquinho sobre essa carreira, eu acho que é legal você explicar um pouquinho da tua trajetória, né? Tanto dentro quanto fora do Morgan Jiu-Jitsu, né? Vamos falar um pouquinho sobre fora do Morgan Jiu-Jitsu, né? Porque você é o idealizador da Pace, né? Que é uma associação, é a associação que mais formou bombeiros no estado da Bahia, não é isso? Verdade, nós ganhamos alguns prêmios, né? Nós somos o maior formador do Nordeste. Ganhamos Do prêmios Nordeste. não só a nível do Nordeste. Nós ganhamos premiações a nível estadual e também a nível regional. Então, ninguém na região do Nordeste formou mais profissionais do que a Pace. Nós atingimos em dezembro do ano passado 14 mil alunos formados pelo nosso projeto. E esse projeto ele deu início com a morte de meu pai. Meu pai morreu em 2004, vítima de socorro errado. Olha. E a gente começa a fazer uma reflexão muito grande da nossa vida. E eu prometi ali, né, naquele momento do reconhecimento ali do corpo, né, ele foi levado para emergência e tal. E eu prometi, eu tinha trabalhado com ele um dia antes. Meu pai era mestre de obra, então foi um dia muito feliz. A gente já estava já na profissão de urgência e emergência. A gente não tinha essa nomenclatura de bombeiro, né, que a nomenclatura surgiu em 2009. Mas a gente trabalhava como brigadista, a gente trabalhava como brigadistas. E aí em 2009 veio a lei. E aí eu prometi naquele reconhecimento ali do óbito de meu pai que a gente ia usar a nossa vida, nossos conhecimentos para ajudar o máximo de pessoas a não passarem pelaquela situação, né, de ver o seu querido ali se agravar por não ter conhecimento nenhum de salvamento, enfim. Situações que podem ser resolvidas com um simples gesto, uma movimentação, e por falta de conhecimento as pessoas acabam perdendo os seus parentes. Então o projeto nasceu desse sentimento, né? Entendi. O que eu vejo muito lá pela Pace, né, é que você dá uma oportunidade para aquelas pessoas numa região, numa situação que a sociedade normalmente não atende muito, né? São pessoas que estão na vulnerabilidade social, são pessoas que estão precisando de emprego, algumas vítimas de racismo. Explica um pouquinho para a gente como é que é essa dinâmica de vocês escolherem, porque vocês que escolhem, elas têm que mandar
um papel para entrar? Como é que é essa dinâmica das pessoas entrarem na PACE? Primeiro, a gente precisa entender que a maioria dos projetos, por conta, né, das ações municipais e estaduais, ela acaba atingindo 15% da sociedade. E dentro desses 15% são pessoas de interesses específicos. 80%, 85% da sociedade, elas ficam justamente entregues a essa vulnerabilidade. Então, esse projeto ele vem para atender o local onde o Estado não consegue chegar, onde a força, né, do Estado ou do município não consegue chegar. E lá o projeto a gente faz através de uma avaliação social, né, através do CNIS, para tentar identificar justamente essas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza ou na linha de pobreza, que é caracterizado realmente como pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social, correndo risco social. Aí o projeto acaba atendendo essas pessoas. Imagino. E aí, me fala uma coisa, aí você começou, nesse ínterim aí, você começou a treinar Morgante Jiu-Jitsu e surgiu a ideia de colocar o Morgante junto com a PACE, né? Então, quer dizer, seria uma oferta além do bombeiro, quer dizer, mais uma possibilidade de trabalho para essas pessoas com vulnerabilidade. Essa foi a tua ideia? Primeiro que me chamou a atenção no Morgante Jiu-Jitsu foi lá em 2012. Em 2012 eu conheci o colega de trabalho, que era o meu colega de trabalho, Renilton Santos. A minha equipe de brigada trabalhava em associação com a sua supervisão, e ali eu conheci o Renilton Santos. E me intrigava muito, né? Ele sempre andou paramentado, sempre andou com as camisas do Morgante Jiu-Jitsu. E ali eu fui me interessando pelo comportamento dele, né? Ele sempre foi um cara na dele, tranquilo, e aquilo me chamou a atenção e gerou uma aproximação. E a gente começou a conversar no nosso horário de intervalo, do almoço, a respeito de muitas coisas, inclusive do Morgante Jiu-Jitsu. Então, em 2012, ele me convidou e eu fui conhecer o Morgante Jiu-Jitsu numa academia lá na Mata Escura. E primeiro eu fiquei assustado, porque eu não era de artes marciais, não era o meu mundo, né? Enfim, até porque menino da periferia aqui em Salvador não tem acesso às artes marciais. O máximo que a gente tem culturalmente é a capoeira. Então aquilo me deixou muito assustado. Mas aí ele foi incentivando, e eu meio que tímido, mas em 2013 eu fiz meu primeiro exame, né, de faixa branca para faixa amarela, e fui me aproximando um pouco mais. E quando eu comecei a estudar aquela parte ali das provas, da filosofia, a parte teórica dos exames, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu tive um grande desafio, que foi apresentar aquilo que estava me fazendo bem à minha família, apresentar também para aquelas pessoas que eu dizia que, assim como minha vida mudou através de um projeto social, a delas também poderiam mudar. E aí eu convidei, naquele momento, na época, Sensei Renilton Santos, para fazer algumas apresentações no nosso projeto. Depois a gente venceu uma grande batalha aqui em Salvador, que nós inserimos como modalidade, né, como disciplina de aula, dentro do cronograma de formação do Bombeiro Civil. A gente conseguiu trazer uma aula a mais, que seria a aula de Morgante Jiu-Jitsu. E aí os alunos, né, tinham um dia que os alunos, dentro das 20 dias de curso, um dia passavam o dia todo dentro da sede do Morgante Bahia, aprendendo do Morgante Jiu-Jitsu. Inclusive, o primeiro exame de faixa branca para amarela, o CC Renilton teve uma ideia extraordinária, foi de colocar aquilo também como uma avaliação do dia. Então, eu acredito que ao longo desses anos nós conseguimos ali apresentar o Morgante Jiu-Jitsu para mais de 4 a 5 mil pessoas que tinham como disciplina o Morgante Jiu-Jitsu, tinha como dia de aula lá o sábado dentro da sede da Associação Bahia. Então isso foi assim, um grande marco na nossa trajetória, porque eu vendi a ideia de que o Morgante Jiu-Jitsu, assim como o curso de Bombeiro Civil, era um instrumento de cidadania, de transformação social. E logo em seguida veio aquela ideia da profissionalização, e aí ficou melhor ainda, porque eles entram no nosso projeto e tem a possibilidade de sair com 2 formações. A formação de bombeiro civil e a formação de um instrutor, de um professor de artes marciais respeitado e totalmente capacitado pela Federação aí Brasileira de Morgante Jiu-Jitsu. Então isso foi muito bacana e foi uma explosão muito grande aqui em Salvador.
Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é legal, porque acho que todo candidato ele precisa, né, ele tem essa dinâmica, né, de falar sobre isso, mas assim, como eu viajo muito o Brasil inteiro, eu consigo determinar que Salvador e o Rio de Janeiro são duas cidades que elas têm uma peculiaridade muito diferente das outras cidades do Brasil, onde você tem a classe C e D monstruosamente maior do que as outras classes. Isso só se aplica em Salvador e no Rio de Janeiro. Então, assim, você vai para o Rio, é impressionante. Então, você vê que, no caso do Rio, especificamente, você tem os morros, né, as favelas, que são as comunidades, elas se destacam muito mais em cima da classe média. Em Salvador, até por Salvador, no meu entender, ser de uma geografia diferente do Rio, você tem isso mais esparçado, porém, eu ainda acho que Salvador ainda seja mais, né? Somado ainda a quantidade de negros que Salvador, porque Salvador é a capital que mais possui negros no Brasil, né? Então, óbvio que a gente tem muita gente que é negacionista, que fala que não existe racismo no Brasil, que é uma tremenda besteira, mas você, como futuro legislador, né, como pessoa que vai sentar numa cadeira ali para criar leis, né, qual a tua opinião a respeito dessa situação que Salvador vive? Porque a gente sabe que é terrível. Eu vou dizer para você, há muitos anos atrás, quando eu fui para Salvador, eu entrei no ônibus e eu perguntei para uma menina por que tinha tanta gente andando na rua. Eu perguntei se era greve de ônibus. Só que aí eu percebi que eu estava no ônibus, então não tinha greve. Aí ela falou para mim, não, é que essas pessoas não têm dinheiro, elas estão indo a pé trabalhar. Então eu falei, meu Deus do céu, que loucura que é isso! Então a gente vê que Salvador precisa de mudanças, né? Discorre um pouquinho sobre isso para o pessoal saber. Primeiro, a gente tem um problema crônico no Brasil, em especial em Salvador. Salvador é a capital do país, onde nós temos a maior capital do país, onde tem maior quantidade de negros. E nós temos, da nossa população, 80% são pessoas negras. Mas nós enfrentamos a questão do racismo estrutural. Esse racismo que está arraigado na nossa sociedade. Esse racismo é uma doença tão crônica que até mesmo o negro, muitas vezes, ele não tem a coragem de se identificar como negro. Você é que cor? Eu sou pardo. Você é que cor? Eu sou moreno. Você é que cor? Né? Eu sou chocolate. Ou seja, o próprio negro ele tem uma dificuldade muito grande de se reconhecer como negro. E se a gente observar, nós temos hoje uma influência no nosso país onde está reeducando o nosso povo a se entender como afrodescendente. Isso também é uma desconstrução da nossa etnia. Porque quando eu falo que eu sou um afrodescendente, eu não me reconheço também como negro. E aí nós temos essa dificuldade muito grande de compreensão. E um povo que não se reconhece, um povo que não se entende, ele não se compreende, ele não se fortalece. Então isso é uma estratégia dessa minoria que tem uma dominação no nosso país e tem uma influência muito grande de dominação aqui na nossa cidade. A gente precisa se identificar como nós somos. E existe uma educação bem estruturada para desconstruir a própria etnia que nós temos e o reconhecimento da nossa identidade e de nós como um povo. Por isso que a gente acaba fortalecendo esses projetos de cota, que na realidade não é o ideal, mas já é um avanço, né? Não é o ideal, não é o que a gente quer, mas já é um avanço. A gente acaba também apoiando esses pequenos projetos e manifestações populares, onde valoriza o povo negro, como a capoeira, como o samba de roda, entre outras coisas que acontecem na nossa região e no nosso recôncavo baiano. Mas eu acredito que nós precisamos mudar, já há um início dessa mudança, mas as pessoas têm medo. E a gente precisa começar a discutir esses assuntos. E eu quero parabenizar você, que além de ser um grande educador, né, agora se tornando também um mestre em educação, isso é de muita importância, essa live da gente, falando sobre isso,
porque é uma questão estrutural e a gente precisa. Eu não tenho que provar às pessoas que eu sou inteligente para ter uma cota, mas infelizmente a cota é tudo que a gente tem. Então a gente precisa valorizá-la até a gente se acostumar com a ideia de igualdade, que o próprio princípio da igualdade é a equidade. Ou seja, se você observar, a própria escola pública está se falando em protocolos aqui em Salvador de retorno às aulas virtuais, mas a escola daquela minoria que tem o poder já está retornando de forma presencial. Então isso é um assunto, como o senhor é um professor, um educador, entende muito bem que está também dentro da nossa educação e por isso que a gente defende a questão da educação como mola propulsora dessa mudança que a cidade precisa. O Brasil não é para os fracos, né? A gente tem uma situação muito complexa, né? E você está assumindo aí uma situação que é muito complicada, porque a gente sabe que o vereador, né? Os cargos municipais, né? Principalmente o legislador municipal, ele trabalha com pouco dinheiro, né? Ele tem pouco dinheiro para trabalhar, às vezes usa a própria verba de gabinete ou verba que ele tem para o seu público eleitoral, né, para fazer alguma coisa. E nem sempre a gente consegue fazer mudanças radicais, né? Eu vejo que em Salvador, sim, existe um problema muito sério, talvez o mais sério com relação ao racismo, principalmente com os negros, e que é algo endêmico, vem de muitos anos. A gente percebe também que há uma situação em Salvador que ela é muito peculiar também, que a gente tem muitos donos de negócios que são gringos, é gente fora. E é engraçado, porque você vê que o cara é casado com uma negra, mas o cara é preconceituoso com quem não é a mulher dele. Então, isso é um negócio tão surreal que eu nem na África do Sul eu vi isso. Né? Então, quer dizer assim, porque é da minha família, então não é negro, né? Na mente da pessoa. Né? E você citou uma coisa importante, que é com relação à educação. Né? A gente está vivendo agora uma pandemia e provavelmente aí, você eleito no dia 1º de janeiro, você ainda vai pegar a pandemia em curso. Né? Você ainda vai pegar os resquícios da pandemia. Né? Mas conta um pouquinho para a gente o que você tem de ideia ali, chegando naquele momento, né, virando vereador, o que você tem de ideias para revolucionar, principalmente esses duas, que eu sinto que essas duas áreas, na verdade 3 áreas aí sua, que são as mais relevantes, né, que é a educação, obviamente, né, que é muito importante, a questão do racismo e essa abertura para que os negros tenham essa condição melhor, né, e também vem do lado do empresarial, empresarial não, mas de trabalho, né? Que é ver o lado dos bombeiros, ver o lado do esporte, através do pessoal do Morgan Jiu-Jitsu. O que você tem de ideias para isso? Uma coisa muito importante que você falou aí, eu quero dar ênfase à sua fala, é um dos papéis fundamentais do vereador. O vereador, ele não trabalha no executivo, ele não executa, né? O executivo é o prefeito, é a cadeira do prefeito que executa aqueles projetos que foram aprovados na Câmara Municipal. Então, hoje, infelizmente, a gente é contra essa ideia de promessas de execução, porque quem executa é a cadeira do prefeito. Então, nós temos que fazer a nossa função quanto vereador, que é a apresentação de projetos que beneficiam a nossa sociedade como um todo, e não apenas 15% da sociedade, como tem sido os 8 anos praticado pela gestão atual. Então, a gente sempre está falando nas nossas campanhas que vamos apresentar uma série de projetos que atendam às necessidades. Agora, para isso é necessário que a gente perceba quais são os projetos que estão em tramitação na Câmara Municipal. Nós temos lá no portal de transparência uma série de projetos que estão em tramitação para aprovação. Então, a gente precisa tomar posse desse conhecimento para entender o que é que a sociedade de Salvador está influenciando o executivo para que a gente possa tomar pé dessa situação e ver quais são os que devem ser votados e quais são os que devem ser vetados. E, a partir disso, apresentar nossas ideias de projetos, que é sempre de valorização da comunidade que estão em vulnerabilidade. É um poder do Estado, é responsabilidade do Executivo promover a saúde, o meio ambiente e a educação para as pessoas de Salvador.
E a gente percebe que isso tem chegado a conta-gotas e a gente pretende justamente, né, equilibrar essa balança, trazer informações para que o povo entenda que aquilo que está acontecendo, por exemplo, aqui na nossa região, tira-se um asfalto lá da Cidade Alta, por exemplo, lá do Corredor da Vitória ou da Barra, um asfalto que não presta mais, que é uma revisão de 6 em 6 meses. O vereador vai lá com o pires na mão pedindo esmola e essa borra de asfalto que foi tirada é dada como brinde. Ele apresenta a comunidade como se fosse algo extraordinário que ele está fazendo. Primeiro, não é função dele a questão da execução e segundo, ele não é um esmolé, é um pedinte. A função dele, de fato, é fazer com que os projetos atinjam toda a sociedade. Então, por que o asfaltamento na Cidade Alta ele acontece de 6 em 6 meses a sua revisão e tem áreas na Cidade Baixa que nem sequer asfaltamento tem? Por que não tem áreas na Cidade Baixa que não chega o saneamento básico? Por que as nossas pessoas, a nossa comunidade, tem que mudar no currículo o nome do bairro porque tem medo de sofrer, né, um preconceito e um racismo antes mesmo de ser chamado por uma seleção? Como já aconteceu comigo, eu sou do subúrbio ferroviário e a gente não colocava no nosso currículo que a gente era da suburbana, porque tinha uma ideia que as pessoas da suburbana eram pessoas faveladas, miseráveis, né, com comportamentos inadequados. Então, o Ricardo vencendo essa campanha não é a vitória do Ricardo Bombeiro, é a vitória daquele menino da favela, aquele menino da comunidade, né? Quero até fazer aqui reiterar aqui, né, a correção de mim mesmo, que a gente não fala mais favela, né? Agora a gente fala comunidade. Aquele menino da comunidade que se tornou um profissional, né? Que se tornou um profissional e está chegando ao interesse dos governantes de que o povo não tenha conhecimento de política. Então, eles continuam promovendo a ideia de que política, religião e futebol não se discute. E isso é um lendo engano e a gente precisa mudar essa realidade. Então, de forma bem sucinta, respondendo a você, o que a gente pretende é tomar posse dessas informações que está vetada lá, guardada, selada na Câmara Municipal e trazer a verdade para que as pessoas possam entender como é que está sendo tramitados os projetos da sociedade de Salvador. Bacana. Bom, para quem não conhece Salvador, só para fazer uma explicação, né? Salvador ela é margeada pelo mar, mas ela lá embaixo, ela encosta em Lauro de Freitas, né? E lá é plano. Só que chega um determinado momento ali na cidade que você tem um desvio ali de geográfico, né? Então isso se chama, a parte de cima, se chama Cidade Alta, que em teoria hoje não mais, né? Mas em teoria na época era onde ficavam os ricos, e embaixo, chamada de Cidade Baixa, que antigamente era um lugar dos pobres. É lógico que isso mudou muito. Hoje em dia, né, você tem bairros bons na Cidade Baixa e bairros ruins na Cidade Alta. Aliás, Salvador já nem acho que é mais dividido em Cidade Alta e Cidade Baixa, que você vai indo para trás, lá você vai tendo bairros e bairros e bairros e bairros, mas ficou esse nome, né, de Cidade Alta e de Cidade Baixa. Então, isso é mais para quem não é de Salvador ou quem nunca foi lá, para entender um pouquinho essa dinâmica do que é Cidade Alta e do que é Cidade Baixa. Sensei, vamos falar um pouquinho aqui sobre os bombeiros, porque isso é uma questão importante você falar sobre, é uma das tuas ideias de campanha, né, que são leis para os bombeiros. Eu não sou bombeiro civil, mas eu acompanho, eu tenho amigos que são bombeiros civis, vocês inclusive, né, mas eu vejo que a carreira do bombeiro civil ela precisa de leis mais robustas, né? Você vê que o bombeiro civil hoje em dia ele é recrutado e muitas vezes como bico, ele fica às vezes 12, 13, 14 horas em evento, ainda mais aí em Salvador, né? Que você tem é uma cidade de muito evento, né? Então você tem o cara ali que chega a ficar 20 horas em pé para ganhar por um preço fixo. Você tem uma jornada de trabalho que não é regulamentada. E também a gente tem outros problemas, que é a questão legal com que diz respeito ao bombeiro civil. Porque a gente sabe que o bombeiro militar ele está extremamente abraçado pela legislação. E o bombeiro civil nem sempre, né? Então, eu acho que é legal você passar para a tua audiência, para o teu público, o que é legal, o que é o ideal na tua mente, que precisa mudar para o bombeiro civil, não só de Salvador, claro, mas é onde você vai estar iniciando essa tua carreira política, mas no geral, né, visto que você é um dos maiores formadores de bombeiros do Brasil, né? Me corrija se eu estiver errado aí, que eu falei algumas coisas aí dos bombeiros, mas essa
é o que eu ouço dos bombeiros, né? Então, como eu não vivo nesse métier, eu não sei exatamente, mas infelizmente é algo que as pessoas me falam, e eu fico muito triste, porque a área de segurança é igual à área de bombeiro, né? Aliás, são áreas que são contratadas junto, né? O segurança e o bombeiro, e acabam sofrendo igual, né? O que é possível a gente mudar para esses dois grupos? Primeiro passo, há uma necessidade de entender que há extremos dos dois lados. Há extremos tanto por conta de alguns militares, quero dar ênfase aqui na palavra alguns militares, nós não estamos falando da instituição militar, mas de algumas pessoas que têm a prerrogativa de ser militar, há alguns exageros, como também há alguns exageros daqueles que são bombeiros, né, civis. O que a gente compreende dessa luta é que esse é um assunto que, mais uma vez, a gente está entrando no retrocesso do progresso do nosso país. O projeto de bombeiro civil entrou no nosso país junto com a influência das grandes indústrias, das grandes empresas europeia, americana. Então, desde 1960, que nós já temos um projeto de lei que ficou engavetado até 2009. Só 2009 que foi assinada a lei e promovida, né, a Lei 12.901, que é a Lei de Bombeiro Profissional Civil, que é uma lei espetacular. Ela prevê formação básica, formação de nível técnico e até formação de graduação. Então, a lei, ela foi escrita, a redação dela é extraordinária. Porém, existem alguns vetos dentro da lei, como toda e qualquer lei, que ela é aplicada de acordo às regiões. Por exemplo, se a gente for pegar o salário de São Paulo, a gente não pode comparar com o salário da região Nordeste, né? A arrecadação dessas regiões são bem diferentes. Então, o que é que acontece? Primeiro, existe uma guerra, que agora é o projeto de lei de retirada do nome bombeiro civil da categoria. Isso é um retrocesso muito grande. Primeiro, porque a gente vai ter uma perda de direito total. Vamos invalidar uma lei federal que já tem 10 anos de existência, vamos invalidar os sindicatos que já existem em todos os estados do nosso país, vamos invalidar as associações, fundações e ONGs para trazer o nome de bombeiro civil para brigadista particular. Claro que a gente entende a honra e o brio do nome bombeiro. A gente entende muito bem disso, a sua formação e o heroísmo que existe por trás desse nome bombeiro. E eu compreendo que, em alguns casos, até se tem a razão em discutir sobre isso com relação a quem leva esse nome, e não de uma forma global e geral, como tem sido o ataque. O que me causa estranheza é pessoas de excelente nível intelectual estar querendo dizer que a questão da etimologia da palavra que é um problema. Se isso fosse verdadeiro, teria que ter também um projeto de lei para tirar o nome bombeiro hidráulico e bombeiro frentista. Nós não temos bombeiro apenas militar, salva-vida, ou bombeiro civil, que também é salva-vida. Nós temos o bombeiro hidráulico, temos o bombeiro frentista, e a gente não vê nenhum projeto de lei. Então, isso se caracteriza um ataque direto contra essa categoria, que tem milhares de pessoas formadas no nosso país. Então, o que é que a gente precisa? Os municípios precisam de leis municipais, porque isso vai abrir o campo de trabalho. O que nós temos são apenas as ITs do Corpo de Bombeiro, que representa a sua força do Estado. Então, todos os assuntos de prevenção e combate a incêndio estão dentro dessa prerrogativa do Corpo de Bombeiro Militar, que ele determina, através das suas ITs, instruções técnicas, as normativas, que não são leis, mas têm força de lei. Com isso, a gente fica o quê? Referendado a eles. E muitas vezes a IT ela não preconiza de forma que venha beneficiar a categoria. Vou dar um exemplo aqui do nosso município. Na IT 17 do Corpo de Bombeiro e na IT 22, ela fala da formação e também da contratação desse profissional. Vamos ter um grande evento aqui na nossa cidade. O bombeiro prevê lá, para combater e prever acidentes, a contratação de brigadistas, que pode ser nível 1 ou nível 2. Ou seja, não prevê a contratação de um bombeiro civil. Um bombeiro civil ele tem 240 horas de formação e é um profissional capacitado para qualquer tipo de emergência. Já o brigadista não é uma profissão, é uma função que está dentro de uma livre negociação. Aí a gente tem uma desvalorização, porque dentro de uma livre negociação você tem a oferta contra a demanda. E aí a gente vai falar agora aqui de gestão, a gente pode falar de fordismo e entrar aqui por gestão, enfim, que não é o nosso objetivo. Então, o que é que o contratante faz? Eu preciso de um brigadista, eu posso pagar R$60. Se ele fosse contratar um bombeiro civil, ele teria que cumprir a convenção coletiva, onde prevê ali R$133
por atividade de trabalho, diária de trabalho, mais alimentação e transporte. Então, a própria IT do Corpo de Bombeiro, ela vai de encontro à contratação de um bombeiro profissional civil, limitando os eventos apenas a ter brigadistas. Então, isso foi uma perda muito grande e você tem uma desvalorização muito grande. Então, a gente pretende dialogar com o Corpo de Bombeiro Militar para que haja uma compreensão melhor desse assunto. Porém, eu defendo os bombeiros militares quando questiona a questão da qualificação profissional. Porque, ao longo do nosso país, nós vimos profissionais serem formados de diversas formas. Então, de fato, existe também uma linha de interesse com relação à etimologia da palavra, a aplicação dessa palavra bombeiro, nesses profissionais civis, que às vezes se vestem todos, se paramentam todos e realmente não condiz com tudo aquilo que ele está vestido, com realmente o conhecimento que ele tem. Então, essas são as problemáticas que a gente enfrenta e, como eu disse, são extremos dos dois lados. E a gente precisa encontrar essa linha do equilíbrio. Pois é, e aí também tem um outro detalhe que eu acho que é muito louco, porque, por exemplo, a empresa ela tem que ter um brigadista que é funcionário da empresa. Quer dizer, vai ter que trocar o nome desse cara também? Quer dizer, aí o cara da empresa que está na CIPA, ele vai ter que chamar outra coisa. Aí vai chamar o cara de quê? Você entende? Então, assim, isso aí é uma coisa que não tem nem pé nem cabeça, porque se você tem um bombeiro militar, então beleza. Se só bombeiros vão fazer essa atividade, quantos mil bombeiros militares vai ter que ter, então, a mais no hall de bombeiros no mundo para cuidar de tudo isso? Então, não faz sentido. Eu acho que tem que se manter realmente o nome Bombeiro Civil. E você falou uma coisa que é uma coisa fantástica. Você vê, o Morgante University tem 400 horas de formação para a gente formar um professor de Morgante Jiu-Jitsu. Não é inconcebível que você tenha 230 horas para formar um bombeiro e ter cara que forma bombeiro aí de qualquer jeito. Eu sou prova disso, não fiz curso, não é isso, mas eu conheço diversos bombeiros civis que só fizeram aula teórica. E eu sei que você preconiza aulas práticas. Seu negócio é botar a mão na massa, que é o que o bombeiro precisa aprender. Não adianta o cara chegar simplesmente numa ocorrência e falar, peraí que eu vou pegar minha apostila e vou ver o que está escrito. Não vai ser bombeiro desse jeito. Né? É o que mais a gente vê. Em São Paulo existem inúmeros, que é onde eu moro, então eu tenho mais contato com isso. Isso também não se aplica só aos bombeiros, mas também à área de segurança. Eu sempre falei isso, porque como eu dou treinamento para equipes de segurança, como é que um vigilante é capaz de trabalhar como vigilante se ele deu, sei lá, cinco tiros, descarregou um revólver ali com 5 tiros, o cara deu 5 tiros no stand e é vigilante. Gente, não dá. Você entendeu? E aí você fica à mercê. E aí quando um cara desse, ele mata alguém num banco, as pessoas caem de pau no cara. Mas não é, pô. Errado é a instituição que treinou mal. Mas aí também a instituição, ela não pode ir contra o que a normativa diz. E você entende como é que é o bolo? O bolo vai ficando de um jeito, e aí por isso talvez pessoas como você, que vão ser legisladores a partir de agora, que vão vir para mudar as leis. Né? Porque é mudando as leis que a gente consegue ter áreas que são muito legais. Olha só, é muito legal a gente entender que, por exemplo, hoje, na Europa, as pessoas que têm cargos oriundos de cursos técnicos, elas estão hoje ganhando mais do que pessoas com nível superior. Olha como mudou. Sim. É claro que você tem aí uma sociedade com classe alta, eu entendo tudo isso, mas você pega o cara que foi bem treinado, por exemplo, vamos usar um case de sucesso no Brasil, que é o Senai, né? Pô, se você tem um cara que faz um Senai, por exemplo, que é uma instituição que não tem como dizer, você não pode dizer que um cara que se formou no Senai foi mal treinado, não foi, né? Mas você já imaginou se o bombeiro tivesse um currículo a ser seguido, que fosse como o Senai, e também tivessem pessoas que olhassem, né, que fossem lá fiscalizar se o treinador está cumprindo o currículo, aí eu ouso a dizer que não teria mais essa briga por causa do nome. Porque aí você não tem aquele bombeiro ruim que prestou um mau serviço para uma pessoa rica que meteu a boca num vereador e que está fazendo o vereador mudar a lei. Você entende como é que é essa bola de neve? Bacana. O que é interessante acrescentar
o que é interessante acrescentar aí ao que você está falando é que a profissão de bombeiro é a única profissão que tem, de acordo com a BNT, a NBR 14.608, que ela traz todo o currículo de formação desse profissional. O problema que nós tínhamos há 4, 5 anos atrás é que não tinha um fiscalizador. Aí agora, com a emancipação do bombeiro militar, da polícia militar, entrou na prerrogativa do bombeiro militar a fiscalização e a avaliação técnica do instrutor. Então, aqui em Salvador, por exemplo, anualmente, eu me submeto ao credenciamento ao Corpo de Bombeiro Militar. Eu credencio não só a minha instituição, e credencio também a minha equipe de instrutores, que tem que ter um curso de formação de oratória, né, de metodologia didática, né, 40 horas de metodologia de ensino, além da carga horária duplicada ou triplicada daquela área que ele vai dar aula. Ou seja, a coisa mudou. E nessa mudança das coisas, aquelas pessoas que não estavam em condições começaram a levantar uma bandeira contra o Corpo de Bombeiro Militar. Olha o que eu estou dizendo. Existem exageros de ambas as partes, né? E por conta não da instituição, mas de pessoas que estão dentro dessas instituições. Então a gente não pode fazer aqui um ataque contra a instituição, mas sim algumas pessoas mal intencionadas que têm aí o objetivo de desconstruir essa categoria que foi criada lá em 2009, em 12 de janeiro, com a assinatura da lei. Então o que é que a gente precisa fazer? Se adequar. Eu nunca tive problema nenhum com o Corpo de Bombeiro Militar. Pelo contrário, sou respeitado, me convido para as reuniões, discutimos algumas coisas, nunca entrei nas questões de politicagem, nem com nenhum tipo de representante político ali com alguns bombeiros que tinham uma intenção diferente. Por isso que a gente compreende que a lei municipal vai abrir um campo de trabalho, porque através da lei municipal pode-se ter concursos municipais para que se tenha bombeiro em todos os prédios públicos municipais, para que se tenha bombeiro nas escolas municipais. Então, é uma abertura de campo. Porque quanto à questão da lei estadual, que também é um objetivo a gente construir, né, passo a passo, a gente ainda tem o Corpo de Bombeiro com as suas ITs, e ele tem a responsabilidade para com o Estado. É o braço forte do Estado nessas respostas imediatas de emergência. Mas a própria lei fala que as instituições privadas precisam ter suas brigadas e seus profissionais. Então, eu acredito que essa discussão para se tirar o nome de bombeiro é um retrocesso, não só da categoria, mas desse processo de evolução do nosso país em relação à prevenção e à segurança. Não, sem dúvida. Sensei, vamos só mudar um pouquinho o assunto, falar um pouquinho do Morgan Jiu-Jitsu, porque eu tô até triste, rapaz, porque hoje é quinta-feira e era para eu estar chegando em Salvador hoje, porque no sábado seria o Campeonato Brasileiro de Morgan Jiu-Jitsu. Olha só que coisa, o que o plano espiritual que loucura nos deixou, né, de aprendizado, né? Mas eu sempre fui muito claro, eu sempre agradeci muito a Pace, porque nos eventos os bombeiros da Pace sempre trabalharam ali de uma forma incrível, né? No Campeonato Brasileiro de São Paulo nem se fala, no Campeonato Mundial em Salvador, enfim, a gente tem um histórico de não lesões, porque os bombeiros atuaram ali, o pessoal da Pace atuou de uma forma incrível com o pessoal do Morgan Jiu-Jitsu. Também aqui já te agradecer, porque poucas pessoas sabem, mas nesse campeonato que seria no sábado, você intermediou ali na Cidade da Cultura, em Camaçari, né? A gente usar o local lá, que nem é um local para o esporte com essa finalidade, tem finalidade da cultura, essa estrutura toda ia ser feita por você, e é claro que você, sendo um sensei de Morgan Jiu-Jitsu, você sendo um representante da nossa modalidade, estando lá, e aí por isso que a gente precisa da ajuda de todo mundo, dos bombeiros, dependendo do cara ser da Pace ou não, do Morgan Jiu-Jitsu, independente do cara ser da Pace ou não, e que vote em você, obviamente. Só assim a gente vai ter cada vez mais representantes dentro do hall de pessoas, né,
que estão ajudando a nossa modalidade. Agora, fala um pouquinho para a gente aqui, para tocar o mel na boca de todo mundo, exatamente o que queria ser esse campeonato de sábado, né? Porque já faz um ano que a gente, menos de um ano, aí, uns 7 meses, que a gente postou umas fotos e vídeos. Conta um pouquinho para o pessoal desse local que é tão especial, que é essa Cidade da Cultura. Primeiro, a gente dizer que foi uma perda nesse ano, mas a gente acredita muito que o universo ele nos priva muitas vezes de alguma coisa para nos trazer algo melhor. Nós íamos fazer esse campeonato aqui na cidade de Camaçari. Entre as minhas funções como representante do Morgante Jiu-Jitsu Bahia, assim eu me considero, né? Eu me considero um representante do Morgante Jiu-Jitsu Bahia. Eu criei, junto com a Sensei Thaís, que na época não era Sensei, um programa de divulgação do Morgante Jiu-Jitsu. Então, nós divulgamos o Morgante Jiu-Jitsu nas ilhas, Itaparica, Mar Grande, Salino das Margaridas, e nós divulgamos o Morgante Jiu-Jitsu no Recôncavo Baiano, fomos lá para o Recôncavo, Cachoeira, São Félix, Muritiba, Maragogipe, e fizemos nas regiões metropolitanas, juntas ali a Salvador, Lauro de Freitas, Candeias, São Sebastião do Passé, Madre Deus e Simões Filho. Aconteceu que eu fui promovido e saí da Defesa Civil para a Secretaria de Cultura, para justamente aplicar dentro daquela secretaria, já que ela tinha uma unidade, um prédio, né, a nível de esporte, de teatro, fazer a aplicação de todas essas normativas do Corpo de Bombeiro que surgiu para esse ano, lá colocada para a gente. Quando eu cheguei lá, começamos a trabalhar, vimos aquela magnitude, o nosso comportamento chamou a atenção dos nossos líderes e que chamou a gente para uma conversa e entender o porquê daquela nossa disciplina, aquele nosso comportamento, e nós dissemos que aquilo também vinha das artes marciais e apresentamos ali o Morgante Jiu-Jitsu para Camaçari do ponto de vista público, né, da instituição pública. E ali nós começamos a conversar já em troca de interesses, aquilo que o Morgante poderia fazer na cidade de Camaçari. Quando eu conheci aquele ginásio, né, com mais de lotação para mais de 3.000 pessoas, a única coisa que eu pensei foi, vamos ter que fazer um campeonato aqui, perto do aeroporto, não tem engarrafamento, vários hotéis, e foi quando naquele dia, acabando de sair da reunião, eu liguei para o senhor, 42 quilômetros de orla, de Jauá a Itacimirim. Aí eu falei, não tem jeito, esse lugar aqui é um lugar abençoado. E eu me lembro que eu liguei para o senhor na hora e falei da oportunidade, mandei vídeo, mandei foto, mandei tudo. E foi aprovado unânime em Camaçari para a gente sediar o Campeonato Mundial Brasileiro de Morgante Jiu-Jitsu. Então foi assim um trabalho muito bacana, um trabalho muito legal e que não está as portas fechadas. As portas estão abertas. Eu me tornei sensei dentro do espaço. Existe lá a aula terça e quinta-feira do Morgante Jiu-Jitsu. A pandemia acabou impedindo o avanço disso, mas já estamos conversando agora sobre o protocolo de retorno e nós já temos Morgante Jiu-Jitsu dentro de Camaçari, inclusive para os funcionários da prefeitura, como também para a comunidade daquela região metropolitana. Então isso foi um avanço muito grande e a gente estaria agora, nesse momento, numa correria, né? Para estar montando ali os últimos detalhes. Apoio da Prefeitura, Secretaria de Cultura, Secretaria de Esportes. Quero até mandar um abraço lá para a secretária, né? Me fugiu o nome dela. Márcia Tude. Márcia. Obrigado, Márcia, pelo apoio aí que você deu para nós. Se Deus quiser, vamos precisar do seu apoio, precisar continuar com o seu apoio. Quero fazer uma citação aqui, que o Senpai Fábio colocou aqui uma colocação aqui sobre apoio. Explicar para vocês, gente, que esse termo e essas colocações, elas são muito antigas. Isso não existe. Nós não apoiamos ninguém. Ninguém apoia ninguém. Porque, aliás, quando o candidato fala de apoio, é porque ele realmente não vai ganhar nada. Não existe isso. O Sensei Ricardo e o bombeiro Ricardo, ele não precisa de apoio de ninguém. Ele precisa que as pessoas vão lá e votem baseado no que ele já fez e baseado nas propostas que ele tem. É simples assim. Não existe uma categoria que vai votar. Isso aí, antigamente, era voto de cabresto. Que o cara chegava lá e falava, todo mundo aqui vai votar. Eu acho que quando você entra na cabine lá sozinho e você vai lá e vota, meu amigo, ninguém está na sua orelha dizendo o que você vai fazer ou não. E eu acho,
falando agora em nome do Morgan Jiu-Jitsu, né? Eu acho que você tem todas as credenciais para ser vereador. Primeiro, já mostrou que sempre foi solícito em conseguir as coisas para o Morgan Jiu-Jitsu. Esse campeonato brasileiro que ia acontecer, ele ia acontecer pelo seu intermédio. Tudo isso com o Shihan Renilton ali trabalhando junto com você, né? Todo mundo de mãos dadas ali fazendo acontecer. Então, eu acho que você... Aliás, eu falo isso aqui em São Paulo, né? Quando eu vou fazer vídeo com o Goulart, que a gente já está com ele aí há mais de 10 anos, mas quando eu falo isso para o Goulart, que eu falo um negócio muito verdade a respeito de candidato, que eu digo assim, gente, é o seguinte, você não precisa nem ser candidato. Você só precisa mostrar o que você fez e o que você vai fazer. É simples assim. Porque senão você vira aquela antiga e velha política. E é isso que eu sei que você não é. Né? Quando você... E aí, complementando aqui o que eu ia falar, o povo brasileiro tem que aprender a votar. Você pega o americano, quando ele vota em alguém, ele vota em alguém que arrumou a rua dele, ele vota em alguém que colocou luz na rua dele, ele vota em alguém que arrumou a escola do bairro dele. Mas por que ele faz isso? Porque ele vota nas pessoas que fazem o benefício para ele. Aqui no Brasil, a gente vota no cara que é mais famoso. Isso aí tá errado. O cara é bonito, eu vou votar nele. O cara é isso, eu vou votar. Não tem isso, gente. Você tem que votar nas pessoas que vão fazer bem para a tua classe. Você tem que votar bem na pessoa que vai fazer o bem para você. E a gente está trazendo o Sensei Ricardo aqui para ele dizer exatamente isso. Tudo que ele já fez pelo Bombeiro, tudo que ele já fez pelo Morgan Jiu-Jitsu e tudo que ele vai fazer por essas duas classes. E não é só bombeiro e Morgan Jiu-Jitsu. A gente está falando de bombeiro, área de segurança, essas pessoas que trabalham por dia, que é uma desgraceira, a gente sabe como é que é. No caso do Morgan Jiu-Jitsu, a gente sabe das demandas, ele sabe muito bem das demandas que o Morgan Jiu-Jitsu tem. É ginásio, é tatame, é local para dar aula, é para alocar professores para trabalhar, receber salário de prefeitura, para viver de Morgan Jiu-Jitsu. Ele sabe disso tudo. Fala aí, Sensei. Isso é uma demanda, é a demanda que a área precisa. Eu queria falar uma coisa muito importante para você, Shidoshi, e para todos os atletas, né, de todas as artes marciais. Nós temos hoje uma dificuldade grande na nossa cidade de Salvador. Apenas 8% do orçamento foi destinado à área de esportes, que acabaram englobando as artes marciais. E essas últimas gestões, todos os profissionais de esportes estão sofrendo, porque não teve apoio, embora está se lançando recentemente até um novo ginásio, mas o apoio aos profissionais, aos nossos grandes professores que temos lá na ponta das comunidades, eles não foram atingidos. Os recursos foram tirados de alguns órgãos que apoiavam esses artistas marciais, que apoiavam esses esportistas. Então, como eu disse no início, a gente precisa entender por que esses projetos não estão chegando lá na comunidade. Com relação ao que o colega falou aí, enfim, internet é isso, o senhor já fez até uma boa retaliação aí, correção, alinhamento, podemos dizer assim. A minha vida, desde que eu cheguei em 2012, conheci o Morgan Jiu-Jitsu, eu coloquei a minha vida, a minha família, você conheceu a minha família, a minha vida, a minha família, os meus recursos, né? A minha empresa, a minha associação, tudo eu coloquei em prol daquilo que eu acreditava que é a filosofia do Morgan Jiu-Jitsu. Eu disse para você uma vez que a filosofia do Morgan Jiu-Jitsu ela é fenomenal, e como você diz lá no exame de faixa branca, é um estilo de vida. A minha vida, tudo que eu fiz pelo meu mestre, o meu Shihan Renilton Santos, é uma questão minha para com ele. Eu sempre usei a minha vida para a promoção daquilo que eu via que meu mestre acreditava, e eu continuo acreditando. Não sou demagogo, não tenho rabo preso com ninguém, não sou falso com ninguém. O homem que eu sou na vida de Renilton Santos, só por gratidão, ele merece respeito a mim. Porque é um homem que eu tenho grande honra e um grande respeito por ele. E você acompanha tudo que eu faço, eu sempre estou falando com ele, porque foi ele que me trouxe a filosofia e existe um respeito muito grande. Não resta dúvida gosta demais de você. Jamais eu vou dizer aqui
que o Morgante Jiu-Jitsu deve votar em A ou B ou C. As pessoas têm que votar naquelas pessoas que verdadeiramente fazem a diferença na sua vida. Então, se as pessoas acham que o Ricardo, né, é uma opção de interesse para a comunidade de Salvador, independente se ela é do Morgante, se ela é do Karatê, se ela é do Muay Thai, o Ricardo vai ser o que tem que ser. A gente precisa desconstruir essa ideia de ficar esperando das pessoas ou fazer coisas achando que as pessoas vão retribuir. Eu acredito que o meu mestre é um homem sensato, um homem inteligente. Estamos afastados por conta da pandemia, mas eu acredito muito bem que ele sabe o que o Ricardo Nascimento fez junto ao Morgante, junto à vida dele, e é um homem que, graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento e eu espero que continue assim. A gente acredita, aí agora eu vou responder. Não, desculpa. Pode continuar. Eu agora vou responder aquela pergunta que o senhor fez inicial, né? O que será para a nossa família Morgante Jiu-Jitsu, que está em torno do Brasil todo e fora do Brasil assistindo a gente, né? O que é que o Ricardo vai fazer pelo Morgante Jiu-Jitsu? O que eu continuo fazendo. Exatamente. Me dedicando... me dedicando com meus recursos, colocando o Morgante Jiu-Jitsu no cenário estadual, colocando o Morgante Jiu-Jitsu, né, nas regiões, mas eu não posso usar isso como prerrogativa exclusiva. Eu sou Morgante Jiu-Jitsu, eu vivo Morgante Jiu-Jitsu, a minha casa é Morgante Jiu-Jitsu, os meus alunos são Morgante Jiu-Jitsu, então eu não tenho mais que provar nada para o senhor, nem para ninguém, eu só tenho que viver a altura do nome, né? Sim. Do nome que eu levo, né? Eu sou um sensei de Morgante Jiu-Jitsu. O que você falou é exatamente isso. Não existe um grupo que vai votar ou não vai votar. Quem vota são pessoas físicas, né? A gente tem aqui uma colocação aqui, ó. Shihan Marcelo mandou aqui de São Paulo, ó. Ó, sensei, parabéns pela iniciativa. Abração do Shihan Marcelo de São Paulo. Então, sensei, eu quero te dizer que nós precisamos, como qualquer lugar precisa, de pessoas em todas as áreas de atuação, né? Nós, como modalidade. Nós precisamos ter pessoas no executivo, no legislativo, no judiciário também. Hoje a gente sabe muito bem disso. A gente precisa de pessoas também na linha de frente, dando aulas. Os bombeiros precisam de pessoas que formem os bombeiros, como é o seu caso, de pessoas que formem faixas pretas, pessoas no Morgante Jiu-Jitsu, como é o caso do Morgante. A gente precisa de pessoas que fazem a coisa acontecer. Isso não vai parar. Você vai continuar fazendo esse trabalho, porque você tem gente capacitada para continuar teu trabalho aí. Você vai ter gente fazendo isso. É claro que a gente sabe ali que de terça a quinta é Câmara dos Vereadores, é trabalho lá dentro, mas é trabalho já brigando por aquilo que você já brigava. A diferença é que você vai ter o poder da caneta na mão. Eu quero dizer uma coisa para você, Shidoshi, do fundo do meu coração. E uma vez você até brincou comigo, quando você esteve aqui em casa com a gente. Cara, a gente não tem que prometer, a gente tem que fazer. Entende? Então, se o meu mestre votar em mim, bom para ele. Se o meu mestre não votar em mim, bom para ele também. O meu compromisso é com o Morgante Jiu-Jitsu. Você disse para mim, não existe faixa preta preferido. Ricardo Morgante me disse isso na minha casa. Então, eu acredito em você. Então, eu não estou nem aí se o faixa preta, se o CC, se o professor tem os comportamentos dele inadequados. O meu compromisso é com o Morgante Jiu-Jitsu. O senhor me permitiu, junto com o meu mestre, ser um dos representantes aqui na Bahia, e eu tenho uma responsabilidade. São quase 200 crianças, quase 200 jovens, que está ansioso, chateado com o senhor, porque o senhor não vem mais, que vê a pandemia e querem o Shidoshi. Então, galera, é isso que é massa, cara. É isso que é massa, é isso que me deixa feliz, essa liberdade que você dá de trabalhar. Mas eu vou te dizer que isso não é verdade, tá? A gente tem consciência de que a classe do Morgante Jiu-Jitsu é uma classe unida, assim como é dos bombeiros. Eu acho que os faixas pretas, que não são poucos, mas aí falando só dos faixa preta, a gente está falando de um grupo muito pequeno, que a gente está falando, tem que falar dos alunos também, que é um grupo muito grande. Então, a gente tem que entender que se a gente tem uma pessoa nossa, independente da pessoa, e mais uma vez
explicando isso para todo mundo. O Sensei Ricardo Nascimento, ele não está no concurso de beleza, ele não está no concurso de quem é o cara que fala mais bonito, ele também não está no concurso de quem usa a roupa mais legal. Ele está entrando para legislar. E se você acha que naquela sua área de atuação, se você é bombeiro, e se você é do Morgante, e você está ali, e você acha que ele é relevante para a sua área, vota nesse cara. Agora, se você vai votar no outro cara, porque o cara pavimentou a rua do seu bisneto lá, que mora lá na cidade alta, e você mora na cidade baixa, amigão, o problema é seu, quem vai se lascar é você. Então, pensa duas vezes, como eu disse. É por isso que a gente fala aqui em São Paulo que a gente vota muito no Goulart, porque é isso, é o cara que, meu, você pode não gostar do Goulart, você pode não achar o Goulart um cara legal, uma pessoa que não é verdade, mas queria até mandar um abraço para ele, que tenho certeza que ele deve estar assistindo, mas você pode não gostar do cara, mas você não vai negar que ele não vai fazer por nós. E é esse o ponto que a gente está fazendo essa live hoje. Porque agora a gente está em uma reta final, aí há praticamente 30 dias da decisão final, é um curto espaço de tempo, em que eu quero pedir para todo mundo que imaginem a possibilidade, as inúmeras possibilidades que nós podemos ter a partir do momento que a gente tem um cara como o Sensei Ricardo olhando por nós como categoria, bombeiros e Morgante Jiu-Jitsu. É um grupo muito grande, só com esses votos ele já entra, tá? Então, é hora de todo mundo dar suas mãos e bora para frente, gente, bora para frente. Ele não vai vestir salto alto porque entrou lá, porque assim como qualquer legislador, ele é o cara que você sabe onde ele mora para cobrar ele. Quero ver tu cobrar o outro lá, aí não vai conseguir, né? Eu acredito que em mais 1 minuto vão derrubar a live, porque só dura 1 hora. Então, eu quero agradecer demais a tua presença hoje aqui. Foi muito esclarecedora. Deus abençoe você. E eu queria que você fizesse as considerações finais, por favor. Quero pedir que Deus continue abençoando a sua vida e da sua família. Que nessa quinta-feira tão importante para a gente, que Deus continue abençoando seu Paulo, dona Dagmar, e que você continue, né, sendo forte para iluminar muitas pessoas através do seu projeto, como foi aqui em Salvador. Só tenho a agradecer e que Deus te abençoe imensamente todos os dias da sua vida. Beijo grande. Imagina, obrigado, Sensei. Um abraço. Galera, qual é o seu número, Sensei? 19789. Então, 19789. Já 789. Bota no celular, porque depois, meu amigo, você esquece. Então, 19789. Beleza? Sensei Ricardo, Bombeiro Ricardo. E, ó, não fica com frescura porque ele colocou Bombeiro Ricardo, porque é Sensei Ricardo também. Tá certo? Então, vota nesse cara, porque ele é o cara que vai fazer pela gente. Beleza? Sensei, obrigado. Um abraço. Tudo de bom. Deus abençoe vocês aí, a família. Tchau, gente. Os. Amém.